para a gente já dar início. Então, vamos nessa. Ok, então a gente vai dar continuidade exatamente de onde nós paramos. Deixa eu abrir aqui a apresentação. E vamos lá. A gente vai ver aqui uma parte 2, tá? Sobre placa-mãe. E essa aula, assim como todas as outras, vai ter atividades também, turma. Então, fica ligado aí no grupo de vocês, tá? Quando tem as atividades para vocês fazerem e entregar. Geralmente, nas últimas vezes, vocês têm feito as atividades entregando no dia seguinte. Continua mantendo o mesmo ritmo, tá bom? Bom, aqui a gente vai encerrar esse assunto aqui de placa-mãe, tá? A gente tinha parado mais ou menos na metade, então a gente vai ver a conclusão disso. Como eu já tinha explicado para vocês, a placa-mãe é a parte principal, é uma das partes principais, aí, é a base do seu computador. E aí faltou aí explicar mais alguns componentes que tem na placa-mãe, tá bom? Então já anota aí no teu caderninho que placa-mãe tem um componente chamado chipset, tá? Já ouviu falar do chipset? Então, chipset é um conjunto integrado de chips que tem numa placa-mãe. Tem muitas placas-mãe que tem 2 chipsets, tá? E todos eles têm seus respectivos nomes. Então, um dos chipsets mais famosos de placa-mãe é um chipset chamado Ponte Norte, ok? Então, você já pode anotar aí, placas-mães que são muito populares por aí, elas têm 2 chipsets, ok? Chipset Ponte Norte e tem a outra que eu vou falar daqui a pouquinho. Certo. Na placa-mãe, é fácil identificar o chipset Ponte Norte, que ele é o maior chip que você vai encontrar numa placa-mãe. Então, a gente tem aí já identificando numa placa um chipset que se chama Ponte Norte. Pessoal, para que vocês entendam bem o papel do chipset numa placa-mãe, tá? Para funcionar um computador, o chipset ele é um componente que ele trabalha com os componentes principais conectados na placa. Então, o chipset ele consegue se comunicar com o processador da placa-mãe, que é a CPU, e consegue se comunicar com as memórias e outros dispositivos. Ele facilita a comunicação entre os componentes da placa. Esse chipset é um dos carinhas mais importantes ali da placa-mãe. Ele também determina as tecnologias que essa placa-mãe vai ter. Por exemplo, ele determina até quanto de memória que a placa-mãe vai suportar. Ele determina qual processador que vai ser encaixado ali naquela placa-mãe, vai determinar o número de portas e conexões que você vai utilizar, quantas entradas USB, quantas conexões SATA. E assim, todas as tecnologias que são implantadas em uma placa-mãe são derivadas do chipset. Então, podemos concluir que quanto melhor, quanto mais eficiente é o chipset, melhor será a placa-mãe. E esse chipset Ponte Norte aí é um dos responsáveis por fornecer toda essa tecnologia. Temos também um outro chipset, que no caso seria o Ponte Sul, tá? Ele é um chip um pouco menor do que o outro, e ele garante aí também um certo número de tecnologias na placa-mãe. Atualmente, turma, as placas mais modernas, elas já conseguiram fazer um outro feito, tá? Esses chips, esses 2, eles se reduziram a um chip. Então, é possível hoje que você pegue uma placa-mãe bem moderna e encontre apenas um desses chips. Na verdade, são os 2 mesclados, tá? Que se transformaram em um só. Então, você vai ver um único chipset que antigamente eles eram 2 divididos. Agora é apenas um. Bom? Olha só, um outro componente também que tem placas-mães é a bateria de lítio, essa que vocês estão vendo aí na foto. A bateria de lítio ela é interessante porque ela consegue sustentar aí a configuração do seu computador. Por exemplo, as configurações que você faz nele, como data, hora e vários outros recursos aí, é tudo sustentado pela bateria de lítio.
Lembrando que essa pequena bateria, ela lembra aquela bateria de relógio, né? É uma bateria interessante ali e para as funcionalidades da placa-mãe. E você também tem que saber que essa bateria tem prazo de validade. Então, depois de alguns anos, essa bateria ela acaba se desgastando, sendo necessário aí você fazer uma troca e colocar uma outra bateria no lugar. Muita gente resolve problemas de computador, né? Basicamente trocando a bateria. Você quer ver um indício de quando você precisa trocar a bateria do seu computador? É quando o seu computador ele fica mostrando data e hora errada. E você, às vezes, vai lá com certa hora, com certa data, e mesmo assim, depois ele volta a ficar novamente com a data e hora errada. Ele não muda, ou então, quando você muda, depois ele volta como era antes. Então, ele acaba ficando uma data totalmente desatualizada e o horário também. Quando isso acontece, provavelmente necessita aí de uma troca de bateria de lítio, tá bom? Então, tá aí, é mais um componente que você encontra na placa. Ok, então, dúvida aqui do Denis, essa bateria, quando for trocada, as configurações mudam ou se alteram com o que você padronizou? Bom, Denis, essa bateria, ela não vai mudar nada em relação ao que você instalou no seu computador, as configurações que você fez, mexeu no sistema, isso não muda nada. O que essa bateria vai mudar, na verdade, são as configurações de inicialização do seu computador, né? O computador precisa memorizar o que vai iniciar na hora de você ligar. O computador precisa memorizar qual que é a data e a hora correta do sistema. E se você instalar um equipamento, alguma peça no computador, algum componente, o computador precisa também sustentar essa configuração. Então, a bateria de lítio basicamente é para isso, tá? Agora, com relação aos arquivos que você armazenou, com relação aos programas que você instalou, essas partes aí não são alteradas, mesmo com a troca de bateria, ok? Bom, lembra de um outro componente também que... Lembra de um outro componente que eu falei na aula passada, que se chama socket? Então, olha eu falando de novo do socket, né? Socket ou soquete de placa-mãe. Quem aí lembra para que serve o socket? Você anotou, não anotou? Então, o socket é o dispositivo que você usa para você conectar aí o processador. Lembra que eu falei isso na aula passada? Então, a questão é a seguinte, quando você compra uma placa-mãe, você está pensando em montar um computador, você tem que saber qual que é o processador que você vai instalar na placa-mãe. E para você saber o processador, primeiro você tem que saber qual que é o socket da placa-mãe. E é isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? Os sockets de placa-mãe. E existem alguns tipos de sockets, vou falar somente dos atuais, os mais recentes. E são duas empresas que trabalham nessa linha, né, de fabricação de processadores. Então, a gente vai ver dois tipos de sockets da placa-mãe, certo? Entre essas empresas, a primeira aqui em questão é a Intel, né, que vou ressaltar aqui bastante sobre essa empresa também. Nós temos a Intel e nós temos também uma outra empresa que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então, vamos ver o da Intel. E como vocês estão vendo aí, gente, essa fotinha aí seria de um socket da placa-mãe, onde você instala um processador Intel. As características de todos os sockets Intel são sockets bem parecidos com isso que você está vendo, tá? Aqui você pode imaginar aí os processadores mais famosos, como Core 3, Core 5, Core 7, então eles usam esse tipo de socket. Ok, como é que é, William? Acho muito errado esse negócio de socket. Para eu colocar um Core no meu PC, tem que comprar uma placa-mãe nova. Bom, isso daí é uma questão a ser discutida com a Intel, né? A Intel é um problema nessa parte. Mas, ó, eu quero destacar aqui para vocês o seguinte, pessoal. Uma placa-mãe com socket mais antigo, ela não suporta processadores mais novos e vice-versa.
Por isso que quando você compra uma placa-mãe, você tem que saber qual que é o socket que você tem ali na placa-mãe, saber qual processador vai ser encaixado ali. Esses aqui são os da Intel. Agora, vamos dar uma olhadinha, tá? Em qual que é a numeração que aparece no socket das placas-mães que suportam Intel. Esse número que aparece aí, tá? 1151, é um dos sockets mais famosos que tem placa-mãe. Se você for hoje em lojas de informática, especializadas em informática, for comprar placa-mãe, é muito provável que você acabe pegando uma placa-mãe que tem um socket com essa numeração. Se você for em São Paulo, na Santa Efigênia, por exemplo, comprar peças para montar um computador, e você for comprar uma placa-mãe, é possível você encontrar placas com socket, que nem esse aí, 1151. Esse é o mais famoso. Como é que é, Igor? Posso pegar uma placa-mãe atual e colocar um interesse da primeira geração? É exatamente aquilo que eu acabei de falar, Igor. Você não vai conseguir, porque placas-mães mais antigas, querendo ou não, primeira geração é coisa antiga, já é coisa do passado já. Então, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até quinta geração já é coisa do passado para a Intel. Então, você tem que estar sempre, se você vai trocar de processador, no caso da Intel, a ideia geralmente é você sempre montar uma plataforma nova, comprar placas-mães novas. Como faz para saber qual é o seu socket? Bom, saber o socket da placa-mãe é o seguinte. Primeiro, você não vai encontrar essa informação na placa-mãe. Você vai encontrar isso no manual da placa, ou então, quando você compra a placa-mãe, geralmente vem na embalagem, vem na caixa da placa, vem escrito socket, ou quando você vai comprar na loja, né, tem as especificações lá do produto da loja, lá ele fala qual que é o socket. Isso daí, gente, é uma coisa obrigatória da loja de fornecer essa informação. É obrigatório de qualquer pessoa que te vender uma placa-mãe. Ela tem que te passar a informação do socket, ok? Isso eu estou falando, obviamente, antes de você testar, antes de você montar a máquina, antes de você configurar a máquina. É quando você compra o produto. Você vai comprar o produto, você já tem que saber, antes mesmo de usar, você já tem que saber qual que é o socket. Isso aí é o fornecedor, é o lojista, é quem te vender a placa, ele já tem a obrigação de te falar qual que é o socket. Ok? Bom, isso já poupa bastante o seu trabalho. Agora, esse socket 1151, como eu disse, ele é bem famoso porque ele suporta processadores conhecidos. Nesse caso aí vem o Pentium, o Celeron, Core 3, Core 5, o i7, o i9, mas já vou adiantando para vocês que, por exemplo, atualmente existe dois sockets 1151, tá? Tem o socket 1151, que é para esses processadores que você está vendo aí na sua tela, são processadores de quinta e sexta, não, são de sexta e sétima geração da Intel, tá? Pentium, Celeron, esses processadores aí é tudo de sexta e sétima. Aí eu vou falar para vocês o seguinte, ó, que existe também o socket 1151 versão 2, que aí é para processadores de oitava e nona, processador de oitava e nona geração, tá? Então esse 1151 da sexta geração até a nona são para esses processadores aí. Só que tem um detalhe, tá? Tem 1151 e tem 1151 versão 2. Então, na hora que você for comprar a placa-mãe, você tem que saber qual que é o 1151. Se é o 1151 normal ou é a versão 2. A versão 2 é que suporta a oitava e nona geração da Intel, tá? Então, tem esse detalhe aí que é importante saber. O William está comentando ali sobre um socket chamado 775, que foi um socket bem famoso. Esse é um socket mais antigo, tá, turma? É interessante prestar atenção aí no comentário do William. Socket 775 é um socket bem antigo e ele é para processadores Dual Core, Core 2 Duo, né, Quad-Core, processador Pentium, Celeron, só que eles são processadores bem mais antigos. São processadores lá que foram fabricados lá por volta do ano 2006, 2007,
Então, são bem antigos mesmo. Certo? O Lucas Henrique perguntando qual desses é o melhor, mas você está perguntando dos processadores, certo? Não é socket que você está perguntando, é processador, né? Pentium, Celeron, Core 3, Core 5, Core 7, Core 9. Eu acho que é isso que você está perguntando. Se for, já vou adiantar para vocês que aqui eu coloquei uma classificação dos menores até o melhor processador. Então, Pentium e Celeron são os mais fraquinhos. O Core 3, ele já é aquele processador bom, né? Para quem vai começar a montar um PC gamer ou um PC de bom desempenho. Core 5 é um processador intermediário. Core 7 é um processador top de linha. Core 9 é um processador entusiasta, né? Para quem quer ter o melhor computador com melhor performance. Então, aqui é dos mais básicos até... Eu já fiz a listinha nessa ordem, tá? Dos mais básicos até os processadores mais potentes. Se for o processador que você está perguntando qual que é o melhor, então eu te respondi. Na aula que vem, a gente vai falar só sobre processadores. E daí vai ficar até melhor para você entender a diferença entre eles. Hoje a ideia é falar de sockets, tá? E quais são os processadores que você encaixa nesses sockets. Mas depois eu vou dar mais detalhes. Bom, gente, então... Olha só, você quer saber se a placa do seu computador que é Intel, você quer saber se ele é bem recente, se ele é moderno, tenta descobrir qual que é o socket da sua placa-mãe, se é, por acaso, o 1151, e principalmente na versão 2. Existe um programa que você pode instalar aí no seu computador para você descobrir qual que é o socket, tá, que está instalado nele. O nome desse programa chama-se CPU-Z. Mas isso, a gente vai falar disso na aula que vem, tá? Então, hoje a gente está falando só de placa-mãe ainda, e eu estou destacando aqui alguns sockets. Quando eu for falar sobre processador, na aula que vem, aí eu falo sobre esse programa aí, que identifica tanto o processador como o socket que está instalado no seu PC. Professor, a aula vai ter 2 partes? Bom, isso depende, tá? Eu preciso saber se eu consigo terminar esse conteúdo antes de fechar o tempo aqui. Se eu não conseguir, aí eu divido a aula, tá? Mas se eu dividir, a segunda parte provavelmente só vai ter uns 20 minutos. Tá ok? Bom, pessoal, existe a Intel, ela também trabalha com outros sockets, tá? Então, esse aqui é o 1151, tem esse aqui também, tá? O 2066. Esse aqui é um socket mais raro, mais difícil de encontrar, porque ele é só para placa-mãe entusiasta, aquelas placas-mães mais caras e placas-mães que são para alto desempenho, né? Como essas placas são muito caras e são fabricadas em pouca quantidade, você não vai encontrar muita placa-mãe com esse socket. O 1151 é o mais popular. Mas quem conseguir uma placa com 2066 consegue colocar processadores mais potentes. Então, aqui você pode colocar aqui o Core 7, Core 9, são os melhores processadores hoje, basicamente, da Intel. E no 2066 você já consegue utilizar esses processadores, né, tipo high-end, né, processadores com alto desempenho, certo? Bom, aqui, saindo um pouquinho da Intel, vocês já viram que a Intel tem o 1151, tem o 2066, mas agora eu vou falar da concorrente, tá? Vou falar da outra empresa que também fabrica processadores e também compatíveis com o socket das suas placas-mãe. Vou falar aqui da AMD, ok? A AMD, ela tem um socket, tá? Chamado AM4, esse aqui é o mais famoso da empresa, e dá para ver na foto aí como que ele é um pouquinho diferente do da Intel. O socket AMD, ele é um socket meio de plástico, né? É um negócio branco de plástico. Ele é um pouquinho, parece ser um pouquinho mais frágil em relação ao da Intel, aquele socket da AMD, da Intel, aliás, o da Intel, ele parece não, né? O da Intel é um socket metálico, né? Fabricado com componentes metálicos. Esse da AMD, ele é uma coisa meio de plástico, então dá uma diferença assim no visual. Outra coisa também interessante é que nesse socket da AMD, ele tem ali aqueles buraquinhos, né? São os pininhos para você encaixar o processador.
O da Intel é o contrário. O da Intel, lá no socket deles tem pinos, tá? Desculpa, no da Intel tem pinos, esse daqui não tem pinos, esse aqui tem os furinhos, como você pode ver aí na tela. É um monte de furinhos ali para você encaixar o processador. E no da Intel tem pinos. Então tem essa diferença aí entre os dois, ok? Às vezes você olhando, visualmente assim, você olhando a placa, você já vai saber o que é Intel, o que é AMD, só pelo aspecto do socket. Esse aqui tem furos, o da Intel tem pinos no socket. Como é que é, Rita? Sim, tem que tomar cuidado quando for pegar a placa-mãe. É verdade. Você lembra dessa parte, né, que eu comentei na sala de aula? Ok. Gente, olha só. No caso da AMD, com esse socket aqui, na placa-mãe, você consegue instalar esses processadores. Temos aqui o Athlon e os processadores Ryzen. Tem Ryzen 3, Ryzen 5, o Ryzen 7 e o Ryzen 9, que são os processadores mais populares da AMD. Se você for hoje comprar um computador na loja, muito provável você vai ver esses nomes, tá? Você vai ver lá, geralmente, se for Intel, é aqueles que eu acabei de citar, e se for AMD, você vai ver esses processadores. Bom, nessa linha de processadores aqui, também eu classifiquei do mais básico, mais inferior, até o processador mais top. Como o Athlon, por exemplo, é o processador mais simples que a AMD te oferece. O Ryzen 3 é um processador bom, só que é um processador limitado em questão de desempenho, mas é um bom processador, dá até para montar um PC gamer com o Ryzen 3. O Ryzen 5 é o tipo intermediário, tá? Para quem é mais exigente, o Ryzen 7 é o processador top de linha e o Ryzen 9 é o processador entusiasta, aquele processador que você quer o máximo de desempenho. Então, você tem uma linha do básico até o melhor da AMD. Assim como a Intel também oferece ali uma linha boa de processadores, tá bom? Mas lembre-se, esses processadores são compatíveis apenas com placa-mãe que tem o socket chamado AM4. Deu para sacar aí, gente? Então, temos dois tipos de placa-mãe, dois tipos de sockets diferentes. Nós temos o 1151 da Intel, que é para aqueles processadores que vocês viram lá, Core 3, Core 5, Core 7. Aquele 2066 é da Intel também, mas é um socket mais raro, mais difícil de encontrar. E com relação à AMD, ela tem o AM4, que suporta esses processadores aí. Tá? Bom, esse aqui é o único socket que a AMD trabalha? Não, ela tem também um outro socket, chamado TR4. Esse socket aqui, ele também não é muito comum, tá? Ele é o socket para um processador da AMD chamado Threadripper. Esse processador aqui é um processador também de altíssimo desempenho, tá? E é um processador que ele é grande em tamanho físico, o socket também aí, parece que são 2 em 1, né? É difícil você achar mesmo placa-mãe com esse suporte, e são placas muito caras. Ok? Então, esse aqui é a linha mais high-end da AMD, a linha mais cara que ela produz, fabrica aí para consumidores. Então, quando você decidir montar seu computador, você pode optar, né, pela linha mais básica até aquela linha mais cara possível. Tem para todos os gostos, tem para todo tipo de bolso, né? Ok, Denis comentando, pelo que lembro, o Ryzen mais para gamer, Intel para PC, para trabalhar e fazer trabalhos. Ok, Denis, vou fazer um comentário em cima do que você acabou de falar. Então, o Ryzen 3, ele é para gamer e para tudo em geral, né? Só que Intel também. Na verdade, a AMD e Intel, elas disputam basicamente as mesmas coisas. Conquistar o mercado de pessoas que usam PC para entretenimento, para jogar, se divertir e também para trabalhar. Só que atualmente a AMD ela está se sobressaindo, né, com processadores com excelente desempenho e um custo-benefício até então, né? Mas olha, tanto faz, você pode escolher Ryzen, pode escolher um processador Intel, você consegue fazer tudo o que você precisa.
A questão é qual é o processador? É o processador mais básico, aquele intermediário ou aquele mais top de linha? Então, você pode escolher de qualquer uma dessas duas empresas que você vai conseguir fazer o que você precisa, tanto para jogos como para trabalho, o que você quiser. Quando se trata de jogos, vai uma observação aí. Quando se trata de jogos, entretenimento, você tem que escolher um processador que seja do intermediário para cima, de preferência, para dar um melhor desempenho, tá? Esses para trabalho, coisas simples, pode ser processadores um pouco mais, aqueles mais baratinhos. Igor perguntando, o iMac tem qual socket? Então, muitos computadores Macs, eles usam processador Intel, né? E daí você já imagina, né? Se for usar um Intel 8ª, 9ª geração, ele vai usar o socket 1151, tá? Assim como as placas-mães para PC também. Apesar que daqui para frente as coisas podem mudar, tá? A Apple já falou que não vai mais trabalhar com processador Intel. Ela está fabricando seus próprios processadores. Então, significa que os iMacs vão mudar daqui então. Mas até os que já estão no mercado, eles usam socket 1151. O Lucas Henrique não tinha ouvido falar do Threadripper. Então, esse aqui é um tipo de processador. Quem geralmente procura saber mais sobre ele e sabe da existência dele é o pessoal que trabalha com TI. Mas quem é usuário normal de computador, uma pessoa mais leiga, está aprendendo informática, o Threadripper não é um processador comum. Dificilmente você vai ver isso aqui numa loja, né? Você vai ver os Ryzen, mas o Threadripper não. Para comprar ele, você precisa ir numa loja especializada em informática e você precisa ter muita grana no bolso, já que um processador desse costuma ser bem caro. Eu vou falar sobre preços também, destacar melhor esses processadores a partir da próxima aula, tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, o processador Threadripper, ele é grande mesmo, como você pode ver na foto aí, né? A diferença física aí de tamanho. Olha o tamanhão do processador comparado a um processador comum, né? Então, o processador comum, que é esse da cor esverdeada aí, olha como ele é pequeno, né? E olha a diferença do processador Threadripper. É realmente um bolachão. Bom, pessoal, onde se localiza o chipset, então, na placa-mãe? Então, você pode ver aqui, ó, que nessa placa-mãe aqui, o chipset se localiza ali na parte inferior. E essa aqui é um exemplo de placa-mãe que tem um chipset chamado X299. Isso aqui é um chipset um pouco mais antigo, tá? Então, por isso que eu não coloquei lá na lista dos chipsets atuais. E daí você consegue já obter uma localização ali de onde fica o chipset. Falando nisso, quando eu coloquei a lista de chipsets atuais, tá? Eu coloquei mais o 1151 e o 2066. Mas eu vou destacar um pouquinho sobre esse X299, tá? E só corrigindo aqui, tá, gente? Esse X299 é para o socket 2066. Não é aquele antigo, é que eu não tinha realmente comentado desse chipset com vocês. Agora, eu coloquei aqui uma lista, não precisa ficar anotando essa tabela inteira aqui, porque eu vou mandar por PDF, tá? Essa tabelinha aqui. Então, aqui eu coloquei uma lista dos chipsets mais atuais e seus respectivos sockets, tá? Quando você for procurar uma placa-mãe numa loja, provavelmente o nome dessa placa-mãe, ela tem o nome do chipset. E aí você já vai saber, ó, se de repente você for procurar uma placa-mãe lá no nome da placa-mãe está H310. E você já vai saber que tem um socket 1151. Se você procurar na loja lá, você vai ver um socket chamado H370. Aí você vai saber lá que o socket dela é 1151, porque eu estou mostrando aqui na tabela. Então, essa tabela aqui, basicamente, é para ajudar vocês na hora que vocês forem procurar a placa-mãe. Você já vê logo de cara o chipset, porque isso já vem no nome dela, e aí você já vai saber qual que é o socket. Pra você não ficar pesquisando, perguntando para alguém, você já tem essa tabelinha aí que eu estou mandando para vocês, tá?
Como é que é, William? Achava que esse chipset era só GPU? Não é não. GPU e chipset é uma coisa totalmente distinta, não tem nada a ver. Bom, pessoal, então é isso aí, ó, a lista de chipsets da Intel, tá bom? Agora, deixa eu mostrar aqui um exemplo de uma placa-mãe. Essa aqui é uma placa-mãe Gigabyte, que tem o nome, olha o nome dela na caixa, tá lá embaixo. O nome da placa-mãe, H310, tá? H310M, H2.0, mas presta atenção no início, no começo do nome da placa-mãe. Ela já tem o nome do chipset, então você já sabe que essa placa-mãe, ela tem o chipset H310, que isso já vem no nome da placa. E agora, olhando a tabelinha à sua esquerda, você vai perceber que o H310, segundo a tabela, ela usa o socket 1151. Então, isso já facilita bastante para você. Você já vai saber qual o socket. E, em seguida, você vai saber também qual que é o processador, né? Tem aquela outra tabela dizendo quais são os processadores que pertencem a esses sockets. Gente, essa aqui é uma placa-mãe de entrada, tá? Produtos de entrada são aqueles produtos mais básicos da empresa, né? Dá para montar um belo de um PC potente e tal. Bom, dá para montar um belo de um PC. Dá para montar um PC aí, tipo, que você até roda jogos, mas não dá para você extrair o máximo de desempenho, ok? E também eu não estou falando de PC lento, não. PC devagar, PC fraquinho. É PC bom, mas você consegue ainda montar coisa melhor do que esse aqui. Então, esse aqui é o produto de entrada, tá? O que a Intel tem de melhor, né? Não vou dizer no momento, porque ela já lançou outra geração já. Ela tem a 10ª geração, esse aqui é para a 9ª geração. Mas é uma das placas mais vendidas hoje atualmente, esse H310. E ele serve aí para processadores de 8ª e 9ª geração. O William perguntando, A320 é 1151. Não, William, A320 é da AMD, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou falar das placas da AMD. Esse aqui é a placa Intel. Pessoal, essa placa aí, hoje, ela está custando por volta de uns R$500, mais ou menos, né? Isso graças à pandemia, né? Porque no começo do ano, essa placa chegou a custar uns R$380. Então, aumentou bastante os preços ultimamente. E não é uma boa época para você comprar computador nem montar computador, infelizmente, né? Mas se você for fazer isso hoje, atualmente, é bom você saber que placa-mãe, por exemplo, está bem caro. Então, uma placa dessa é por volta de uns R$500. Agora, gente, nós temos aqui também uma placa-mãe mais top de linha. Esse aqui é o modelo mais high-end. Eu já queria avisar para vocês, tá, gente, que faltando aqui 2 minutos e 40 segundos, a gente vai ter um segundo tempo, mas é um segundo tempo rápido, tá? É um segundo tempo de uns 20 minutinhos para a gente encerrar a aula, tá bom? Então, fica no aguardo aí que nós vamos ter um segundo tempo de uns 20 minutos. E olha, essa placa-mãe aqui é de alto desempenho. Aqui nós estamos falando de uma placa-mãe que usa chipset X299X. E essa placa aqui, gente, eu estou falando de placa que antes da pandemia, ela estava custando por volta de uns 10 mil, quase 11 mil reais. Daí você já deve estar imaginando quanto poderia estar custando agora, né? Eu nem fui ver o preço. Mas olha, se antes estava custando quase 11 mil, imagina agora. E essa não é uma placa para qualquer um, tá? Essa aqui é uma placa de altíssimo desempenho. Você não precisa montar um PC desse se você só quer jogar, se você só quer se divertir um pouco, fazer outras coisas no computador. Aqui é uma placa para entusiasta, né? Aquele que geralmente rico compra, né? O pessoal que monta PC assim é o pessoal que está querendo extrair o máximo do desempenho, sendo que você não precisa de tudo isso. Bom, gente, nós vamos falar mais detalhes quando a gente voltar para o segundo tempo, tá? Então, fiquem no aguardo. Vou mandar lá no grupo de vocês, tá? O link para o segundo tempo. E aí a gente entra para terminar essa parte aí. Beleza? Então, é isso aí, galera. Tchauzinho para vocês, tá? E até mais.